E aí, felas, tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim aqui para falar um pouco para vocês sobre o meu caminho da fé. Compartilhar um pouco da minha experiência, pois muita gente estava me perguntando como eu fiz, o que eu levei, como é que eu me preparei fisicamente, se eu fui sozinho ou não. Então, vou fazer aqui um compilado dessa minha experiência, espero poder ajudar vocês a sanar essas dúvidas, mas claro, se ainda ficarem algumas, deixa aqui nos comentários, que a gente vai trocando uma ideia e eu vou tentando ajudar da melhor maneira possível. Então fica comigo aí depois da vinheta e bora ver como é que foi esse meu caminho e como você pode de repente preparar a sua peregrinação. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês o que é o caminho da fé, caso vocês ainda não conheçam. O caminho da fé é um caminho de peregrinação, que ele é inspirado no caminho de Santiago da Compostela. Em geral, a gente vai caminhar no interior de São Paulo, Minas Gerais, até chegar em Aparecida, ali pela região da Serra da Mantiqueira. O ramal principal do caminho, que é Águas da Prata, Aparecida, tem em torno de 317 quilômetros, que é feito, em geral, pelos peregrinos que fazem caminhando entre 12 a 15 dias, podendo variar bastante de acordo com o quanto você quer caminhar diariamente, certo? O pessoal que faz de bike, que tem muita gente fazendo dessa forma, vai fazer em torno de 6 dias, que foi como eu fiz, alternando corrida e caminhada, acabei fazendo em 6 dias. Eu fiz dessa forma porque era o tempo disponível que eu tinha e financeiramente para mim foi o que coube no meu bolso, porque eu acabei reduzindo 12 dias de hospedagem para 6 dias de hospedagem, o que dá aí uma boa economia. Eu fiz o meu caminho todo sem suporte, então tudo que eu precisei para esses 6 dias estava dentro da minha mochila e, obviamente, que eu fui adquirindo, né, alimentação, água e qualquer outra coisa que eu precisasse durante as minhas paradas e nas cidades que eu ia passando. Mas você pode optar por fazer com grupos e com suporte. Se você tiver alguém que vá de carro, esse carro pode levar as suas tralhas, né, o seu peso, as suas roupas, alimentação, e você ficar consigo mesmo ali e levar somente a água que você precisa, a alimentação para entre o intervalo de você encontrar o carro ou não. Caso você não tenha ninguém que possa fazer esse suporte para ti, existem empresas que formam esses grupos que você paga e eles vão com a van de apoio, então você tem suporte durante todo o caminho. Como eu falei para vocês, eu optei por fazer de uma maneira um pouco mais econômica e eu sempre tive na minha cabeça que eu gostaria de fazer esse caminho solo, né? Estando comigo mesmo, sem contar com o apoio pago, digamos assim, e aproveitar tudo que o caminho tinha para me dar, porque existem muitos pontos de apoio durante o caminho, muitos pontos de água durante o caminho. Então você, ao mesmo tempo que está sozinho, você está sendo apoiado, amparado pela comunidade do entorno do Caminho da Fé, por outros peregrinos e até pelo pessoal que está fazendo suporte para outros peregrinos, te encontram e sempre perguntam se você precisa de alguma coisa. Então, caso você tenha medo de ir sozinho, perca esse medo, não é um bicho de 7 cabeças. Você vai ver que essa palavra, inclusive medo, ela se extingue lá, você provavelmente não vai ter essa sensação. E caso você esteja indo sozinho, você pode fazer ou reprogramar durante o caminho, porque tem locais em que você vai caminhar 15, 16 quilômetros e já tem uma cidadezinha que você de repente estiver cansado, você pode se hospedar. Se você precisar rodar um pouquinho mais, você já vai encontrar na próxima cidade. Então a média diária para quem faz em 12 dias vai ser uma média de 25 a 30 quilômetros por dia de caminhada, podendo variar, como eu falei. No meu caso,
como eu fiz em 6 dias, deu uma média de 55 quilômetros por dia. Então eu acabei me organizando seguindo o roteiro que o próprio site do Caminho da Fé, que tem uma organização que cuida, dispõe. No mapa em que você tem acesso, você tem a distância entre cada cidade, então você consegue programar, né? Eu vou sair de X ponto, vou até Y, faltando, né, nessa distância colocada, então é muito tranquilo, né? Então, quanto a isso, você não vai ter problema nenhum. Bom, meu principal planejamento e como eu me organizei foi tentar traçar os trechos diários. Isso eu comecei bem antes, dei uma analisada no mapa, sabia que eu teria que correr e caminhar em torno de 55 quilômetros por dia, então tentei definir as melhores opções de paradas para que eu chegasse nessa cidade e fosse atrás das pousadas. Eu não reservei elas antecipadamente, então eu fui com o que o caminho pudesse me dar. Então eu chegava numa cidade e ir atrás da pousada, tirando alguns casos isolados, como foi o caso do meu primeiro dia de largada, digamos assim, que foi Águas da Prata, que eu sei que iam ter muitos peregrinos ali para iniciar o caminho na segunda-feira, então cheguei no domingo já com a pousada reservada, dormi, saí na segunda sem saber onde eu ia ficar, mas sabendo até onde eu gostaria de ir. Dessa cidade para a próxima, se eu soubesse, ou se a cidade que eu tivesse planejado fosse uma cidade muito pequenina, no meio do dia eu tentava entrar em contato com eles para saber como é que estava a movimentação e ver se não ia ficar sem pousada. Né? Teve um dia em que eu cheguei em Borda da Mata, por exemplo, e na cidade que eu queria chegar, né, que seria um pouquinho adiante, já não tinha mais quarto, então optei por ficar numa cidade anterior e reestruturei o meu caminho para o outro dia. Então essa foi a maneira com que eu organizei a minha logística. E por falando em logística, eu saí de Curitiba, caso você esteja saindo daqui, né? Mas acho que a maioria das cidades, caso você saia aqui do sul, por exemplo, você vai ter que ir até São Paulo, de São Paulo, né? Na rodoviária do Tietê, você vai pegar um ônibus lá que vai te levar até Águas da Prata, que é a cidade inicial. Então essa é a maneira que eu fiz para chegar lá. Caso você opte por ir de avião até São Paulo, você vai ter que pegar um Uber ou um táxi, ir até a rodoviária do Tietê e pegar esse ônibus para fazer o traslado até Águas da Prata. Continuando ainda falando dos ônibus, ao chegar em Aparecida, lá é muito tranquilo. Se você for vir para Curitiba, tem ônibus direto, então é bem tranquilo. Bom, então o que eu levei na minha mochila, né? Ainda falando aqui de organização e de planejamento. Eu levei uma mochila que foi a Fast Packing da Auto Estilo, que é uma mochila bem legal, que ela tem as alças como uma mochila de hidratação de trail running, mas ela é modulável até 22 litros. Eu vou dizer que eu não usei essa capacidade toda porque eu fui bem reduzido em peso, porque eu iria correr e caminhar, então eu precisava que eu estivesse leve. Então, o que eu carreguei comigo o tempo todo dentro da mochila foram 2 bermudas, 2 camisetas e uma camiseta de corrida de manga longa, um anorak, que é como se fosse um corta-vento, digamos assim, caso você não conheça, mas ele é totalmente impermeável e selado. Então ele tanto me protegeria do frio e caso chovesse eu estaria protegido. Levei 3 pares de meia, levei um chinelo para que eu ficasse na pousada, assim como uma calça dessas de tecido bem levinho, tecido assim, digamos, de poliéster, não sei dizer qual é, mas ele era muito leve para o tempo que eu tivesse na pousada. Levei 2 cuecas, né? E uma luva e um buff para proteger as minhas orelhas, porque eu sabia que na região ali de Campos do Jordão e pelas manhãs eu iria pegar um pouco de frio. Então acabei levando isso. Como segurança eu levei uma lanterna de cabeça, porque alguns dias eu saí bem cedo, ainda escuro, então isso foi muito bom, ter uma boa lanterna de cabeça ajuda muito. Celular, power bank e os cabos, pensando em eletrônica, né? E o que mais que eu acabei carregando foi kit de primeiros socorros, produtos para cuidar dos pés, bandagens e afins, alguns medicamentos para dor de cabeça, enjoo, esse tipo de coisa. É sempre legal você ter contigo. Acabei não utilizando nada, mas é melhor prevenir do que remediar, né? E levei alguns suplementos que eu utilizo nas corridas, isotônicos, sais e géis de carboidrato,
para que nos primeiros dias eu tivesse esse suporte. Então, conforme o dia foi passando, isso foi acabando sendo reduzido, né, de maneira que você vai utilizando. Eu iniciei aí, então, sem água, a minha mochila estava pesando em torno de 3 quilos, o que é 3 quilos a menos do que eles recomendam para quem vai fazer a peregrinação, então eu fui realmente muito leve. E acabava saindo das pousadas com os flasks de água cheios, o que dava mais em torno de 1 quilo ou 1,5 kg de líquidos, né? Mas em alguns trechos eu saía com muito menos, porque você consegue ir reabastecendo água nos pontos que tem, nas pequenas capelinhas que tem e que você vai reencontrando durante o dia, assim como a alimentação que você acaba indo comprando para numa cidadezinha, come alguma coisa, continua, mas eu sempre tinha alguma coisa na mochila, e isso é bem interessante de você sempre ter alguma coisinha extra, mas que não pese muito. Como dica extra, vou falar para você, se você tiver a possibilidade de investir num bom bastão de caminhada, isso é bem importante, vai te ajudar muito, muito mesmo nas subidas, isso vai fazer com que você tenha mais suporte, mais força para as subidas e vai te dar um ótimo alívio na região lombar, já que você não vai precisar fazer as subidas tão inclinadas. E outra dica, e eu acho que isso é primordial, evite levar o desnecessário. Leve o que realmente você vai precisar, o que você perceber que você não vai utilizar. Você pode ou despachar com o seu carro de apoio ou deixe nas capelinhas, eles têm um sistema lá de deixe o que você não precisa e leve o que você precisa, e você pode deixar ali para que outro peregrino, de repente, que tenha necessidade daquilo ali, pegue e faça bom uso. Então, leve o mínimo, porque você não vai precisar mais do que o mínimo necessário para estar lá, e a sua experiência não vai ser melhor ou pior caso você esteja sobrecarregado de coisas, porque lá não é o ter, é o ser. Muita gente me perguntou se lá o desafio maior é físico ou mental. Eu vou dizer para vocês que o mental vence o físico. Se você for para lá com um propósito ou buscando um propósito, mas você tiver na sua cabeça que você quer terminar realmente esse caminho, você vai terminar mesmo não estando 100% fisicamente. Caso você esteja 100% na ponta dos cascos com o físico tinindo, mas a tua cabeça tiver mais ou menos e você não tiver certeza se é aquilo que você quer, se é esse tanto que você quer sofrer e se dispor a estar tanto tempo em movimento, com certeza você não vai conseguir terminar esse caminho, certo? Então eu acredito que o teu mental, ele é muito mais necessário lá. Mas ao mesmo tempo que ele é muito necessário e é muito exigido, o caminho te entrega muita motivação mental. Isso é muito legal. Às vezes você está pensando o que é que eu estou fazendo aqui e de repente você vê uma placa, alguém aparece no caminho, te dá uma dica, você troca uma ideia e você se restaura, você refortalece e continua seguindo aí o trajeto rumo à Aparecida. Bom, antes de eu finalizar aqui para vocês, então vou falar um pouquinho dos gastos que eu tive lá, ou de uma média de gastos, porque é difícil falar exatamente os gastos, já que isso pode variar de pessoa para pessoa, o quanto você come, o que você gosta de comer, se você tem alguma restrição, se você não tem, se você está mais aberto a comer aquilo que tem por lá, ou se você vai procurar algo um pouco mais sofisticado, digamos assim, mas vou dizer para você que quase não tem isso, né? Então varia muito. Mas eu vou falar para vocês da minha experiência e isso talvez ajude. Primeira coisa, então, é locomoção. Eu gastei de passagem de Curitiba a São Paulo, eu peguei uma promoção pela ClickBus, que é uma dica interessante. Se você for de ônibus, dá uma procurada nesses aplicativos, olhar antes. Eu gastei em torno de R$ 76 de Curitiba a São Paulo e em torno de R$ 160 de São Paulo até Águas da Prata, certo? E vindo de Aparecida a Curitiba foram R$ 180 e aí vem um ônibus direto, você não precisa de traslado, né? É uma linha direta de lá para cá. Isso então pode variar, depende de onde você sair, de qual cidade e a maneira com que você vai, mas isso é o que você vai gastar de hospedagem aí inicialmente. A questão das hospedagens, elas vão variar, pelo menos variaram para mim, né? De 80 até R$ 230. A hospedagem mais cara que eu tive
foi em Campos do Jordão, já que é uma cidade bem turística, uma cidade um pouco mais estruturada, mas ao mesmo tempo, digamos, chique. E lá eu gastei R$ 230. Durante o caminho, a média é de R$ 120 e eles normalmente oferecem janta, já que a gente chega ao final do dia, e o café da manhã, que é sempre servido em torno ali das 5:30 da manhã, 6 horas, então você consegue tomar um café e sair logo cedo para sua caminhada. Tem gente que opta por sair, né, caminhar um pouquinho antes, um pouquinho depois, aí fica a critério de cada um. A questão de alimentação, como eu disse, eu acho que ela é a mais variável possível. Eu teve dias em que eu parei para almoçar, e aí eu gastei em torno de R$ 35 para comer uma comida caseira, feita no fogão a lenha, e mais ali normalmente eu tomava um refrigerante para repor açúcar, sódio e também os líquidos. Mas você pode simplesmente parar e fazer um lanche. Eu comi muito lá o que eles oferecem, pão com ovo e linguiça e um refrigerante, e fazendo isso como alimentação ali, isso pensando no almoço, né, em torno de R$ 24 a R$ 26. Outra coisa que provavelmente você gaste durante o caminho é que existem muitos locais que vendem o suco do peregrino, que é o suco de açaí com água de coco, e aí vai depender se você vai tomar um, dois ou cinco na sua parada, mas em média eles custam R$ 16. Então a alimentação vai variar muito. Eu digo para vocês assim calcular em torno de R$ 50 a R$ 60 por dia. E eu não poderia deixar de dizer aqui nos gastos que você vai chegar em Aparecida, vai ser emocionante, já fica aí de pré-aviso, mas lá você talvez gaste alguma coisa trazendo uma fitinha de Aparecida, um chaveirinho, alguma coisa para as pessoas aí que moram no seu coração, ou simplesmente para você lembrar, né, trazer uma lembrança desse caminho e mostrar que você lembrou de alguém lá. Outro gasto que você vai ter a chegar em Aparecida, caso você tenha pego a sua credencial, que é onde você vai carimbando, que ela custa R$ 35 para você tirar normalmente. Se você sair de Águas da Prata, você consegue tirar na própria pousada a sua credencial, e lá no final você vai tirar também o seu certificado do peregrino e tem um custo de R$ 10. Acho que foi isso. Vou deixar aqui certinho, que eu não lembro de cabeça, mas acho que é 10 ou R$ 15 para você fazer a retirada aí do seu certificado. Esse é um outro gasto que você vai ter. Então, faz as contas aí, se você for fazer em 6 dias, 10 dias, 12 dias, mais alimentação, que você vai ter uma média geral. Pelo que eu andei pesquisando, essa média aí faz muito tempo que não varia de hospedagem e afins, está sempre aí nessa pegada de valor. Bom, para finalizar, falar aqui para vocês o que eu aprendi no caminho da fé. Eu aprendi que você precisa confiar no caminho, você é mais forte do que você imagina, as pessoas são o tesouro daquele caminho e você com certeza vai sair de lá transformado. Isso, seja qual for a sua religião, fé ou credo, ele realmente é transformador, e a energia que você vai sentir lá é realmente surreal. O primeiro dia eu achei, será que realmente o caminho é tudo isso que o pessoal fala nos vídeos, assim como eu estou falando? Confiem que realmente vai ser, ele é realmente transformador. E lá também você vai entender que você precisa menos do que você tem e você vai dar muito valor às coisas simples. O caminho vai te mostrar que a simplicidade é de um valor inestimável, e com certeza isso foi uma das coisas que me impactaram demais. Principalmente quando você perceber que você ficou muito tempo no caminho e chega numa cidade grande como Campos do Jordão, você sofre esse baque e percebe que, nossa, eu preciso realmente de tudo isso? Ou tudo que eu vim aqui durante todos esses dias com o mínimo possível me fez feliz assim? Isso vai deixar vocês muito pensativos. E é isso, felas. Vou finalizar por aqui esse vídeo. Vou falar para vocês que forem para o caminho, vão com o coração aberto, vão com o espírito aberto a aprender, que vocês com certeza vão ser transbordados de muitas coisas boas. Mas você precisa estar aberto a isso, certo? Se você chegou até aqui e eu pude te ajudar de alguma maneira, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Se você puder, compartilhe com quem mais possa se interessar por essas dicas. E se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários
que eu vou respondendo sempre que eu puder e assim que eu puder, da melhor maneira possível. Essa é uma maneira que eu tenho de ajudar vocês aqui, né? Assim como vocês me ajudam, fortalecendo aqui com esse vídeo, eu vou fortalecer compartilhando um pouco mais dessa minha experiência. E se você quiser estar mais perto aqui, tem o botãozinho aqui de Seja Membro. Por R$ 7,99 você pode fazer parte do clube de membros aqui do canal, que é um grupo do WhatsApp em que eu consigo responder vocês mais próximos, coloco ali materiais exclusivos e compartilho um pouco mais dos bastidores aqui do que eu venho produzindo. Show? Dito isso, gostaria muito de desejar a vocês um ótimo caminho, que Deus abençoe, Nossa Senhora Aparecida cubra vocês com o manto sagrado e depois voltem aqui e digam para mim como é que foi aí o seu caminho.